Lembram-se de 2020, um ano de muitas incertezas, mas que guardava uma promessa brilhante no céu. Estou a falar do Cometa 3 e Atlas. A internet estava em polvorosa. Os entusiastas da astronomia mal podiam conter a excitação. Este não era um cometa qualquer. Ele tinha o potencial para se tornar o grande cometa de 2020, um espetáculo celestial que poderia ser visto a olho nu, talvez até mesmo durante o dia. As primeiras observações eram incrivelmente promissoras. O Atlas estava a aumentar o seu brilho de forma exponencial, muito mais rápido do que o esperado. Os cálculos da sua órbita indicavam que ele faria uma passagem muito próxima do Sol, o que normalmente significa um show de luzes espetacular. A expectativa era palpável. Astrônomos amadores e profissionais apontavam os seus telescópios. Fotógrafos preparavam os seus equipamentos, e todos nós sonhávamos com aquela imagem de um cometa majestoso a rasgar a escuridão da noite. Era para ser um evento único, daqueles que contamos aos nossos netos. Mas o universo, como sempre, tinha outros planos. De repente, a história mudou. Em vez de continuar a sua jornada gloriosa em direção ao Sol, o cometa começou a fraquejar. O seu brilho, que aumentava tão rapidamente, estagnou e depois começou a diminuir. Algo estava terrivelmente errado. Os astrônomos, confusos, intensificaram as observações. Foi então que as imagens do telescópio espacial Hubble confirmaram o pior pesadelo dos caçadores de cometas. O Atlas estava a desintegrar-se. O que era para ser um espetáculo de brilho tornou-se, numa tragédia cósmica, um desmoronamento a milhões de quilômetros de distância, transmitido em tempo real para os nossos telescópios. As imagens eram dramáticas. O núcleo compacto e brilhante do cometa tinha se partido, primeiro em 2, depois em 4 e logo em dezenas de fragmentos menores. Era como assistir a um iceberg cósmico a despedaçar-se lentamente. Aquele ponto de luz promissor transformou-se numa procissão fúnebre de detritos gelados. O grande cometa de 2020 estava morto antes mesmo de ter a chance de brilhar. A cortina caiu sobre o espetáculo antes do ato principal, deixando-nos com uma pergunta: o que aconteceu? E mais importante, para onde foram os seus restos? Após a dramática fragmentação do cometa Atlas, os astrônomos prepararam-se para estudar os seus destroços. A lógica dizia que estes pedaços, agora menores, seguiriam trajetórias semelhantes, espalhando-se lentamente ao longo da órbita original do cometa. Esperava-se poder acompanhar esta nuvem de detritos durante meses, talvez anos, aprendendo mais sobre a composição interna de um cometa. Mas, mais uma vez, o Atlas surpreendeu a todos. Os fragmentos desapareceram. E não desapareceram lentamente. Eles simplesmente evaporaram da nossa vista muito mais rápido do que qualquer modelo previa. Este desaparecimento súbito transformou a disseção numa intriga científica fascinante. Para onde foram os restos do cometa? Várias teorias surgiram para tentar explicar este mistério. A primeira, e talvez a mais óbvia, é a intensa radiação solar. À medida que os fragmentos se aproximavam do Sol, a radiação tornava-se cada vez mais forte, sendo muito menores e mais frágeis que o núcleo original. Estes pedaços de gelo e rocha podem ter simplesmente vaporizado, transformando-se em gás e poeira, tão finos que se tornaram indetetáveis. É como atirar um cubo de gelo para uma fogueira. Ele desaparece num instante. Outra teoria aponta para as forças de maré do Sol. Imaginem a imensa gravidade do Sol a puxar estes pequenos fragmentos. A força gravitacional não é uniforme. Ela puxa o lado mais próximo do fragmento com mais força do que o lado mais distante. Esta diferença de força, ou força de maré, pode ter sido suficiente para esmigalhar os pedaços já frágeis em partículas ainda mais pequenas, acelerando a sua desintegração até ao ponto do desaparecimento. Há também a possibilidade de que a causa da destruição tenha vindo de dentro. Cometas são como bolas de neve sujas congeladas. Quando aquecem, os gelos no seu interior transformam-se em gás, criando uma pressão interna imensa. É possível que esta pressão tenha sido a causa da fragmentação inicial, e que, nos fragmentos menores, este processo tenha continuado de forma descontrolada, fazendo-os explodir de dentro para fora.
espalhando seus restos pelo espaço. Para testar estas ideias, os cientistas analisaram todos os dados disponíveis. Estudaram a mecânica orbital dos fragmentos nos poucos dias em que foram visíveis, tentando prever para onde teriam ido. Fizeram análises espectrográficas, decompondo a pouca luz que os restos emitiam para tentar entender a sua composição química. Mas os dados eram escassos. Os fragmentos eram demasiado pequenos, demasiado tênues e desapareceram demasiado depressa. O Atlas T-Hussey, transformado num fantasma cósmico, deixando para trás um rastro de perguntas e um mistério que desafiava os nossos melhores instrumentos e teorias. Então, se os fragmentos do cometa Atlas se desvaneceram tão rapidamente, o que restou? Uma das ideias mais intrigantes é que tudo o que sobrou foi uma nuvem de poeira microscópica. Um verdadeiro fantasma cósmico a seguir a órbita do cometa original. Estas partículas seriam tão pequenas e tão dispersas que seriam completamente invisíveis para os nossos telescópios, tanto na Terra como no espaço. Imaginem tentar ver um grão de areia a milhões de quilômetros de distância. É essencialmente esse o desafio. O cometa que prometia ser um farol no céu noturno pode ter se transformado num rastro invisível de poeira. Aqui entra em jogo um ator poderoso e invisível do nosso sistema solar: o vento solar. O vento solar não é uma brisa como a que sentimos na Terra. É um fluxo constante de partículas carregadas como prótons e eletrões que emanam do Sol a velocidades incríveis, por vezes superiores a 1,5 milhão de quilômetros por hora. Para um objeto grande como um planeta ou um cometa inteiro, este vento é quase insignificante. Mas para partículas de poeira microscópicas, é como um furacão. A teoria é que este vento solar poderoso atuou como uma vassoura cósmica. À medida que a nuvem de poeira do Atlas viajava pelo espaço, o vento solar pode tê-la empurrado, varrido e dispersado. As partículas mais pequenas teriam sido aceleradas e lançadas para fora da sua órbita original, talvez até mesmo para o espaço interestelar, perdidas para sempre no vazio entre as estrelas. As partículas um pouco maiores podem ter sido empurradas para órbitas completamente novas e imprevisíveis. Este processo explicaria por que é que a nuvem de detritos se dissipou tão depressa, muito mais rápido do que apenas a gravidade permitiria. Este mistério também expõe as limitações da nossa tecnologia atual. Os nossos telescópios são máquinas incríveis, capazes de ver galáxias a bilhões de anos-luz de distância, mas eles têm dificuldade em detectar objetos que são simultaneamente pequenos, escuros e difusos, especialmente quando estão próximos de uma fonte de luz tão brilhante como o nosso Sol. Os fragmentos do Atlas podem simplesmente estar abaixo do nosso limiar de detecção. Eles podem ainda estar lá fora, uma nuvem fantasmagórica a orbitar o Sol, mas são demasiado tênues e espalhados para que os possamos ver. É uma lição de humildade. Por mais que avancemos, o cosmos ainda guarda segredos que estão para além do nosso alcance visual. O Atlas tornou-se um lembrete de que há muito no universo que permanece invisível aos nossos olhos. Apesar da desilusão, a saga do cometa Atlas não foi em vão. Na verdade, o seu desaparecimento dramático ensinou-nos muito sobre a vida, e principalmente sobre a morte dos cometas. Estes objetos são relíquias frágeis da formação do nosso sistema solar. O Atlas mostrou nos quão vulneráveis eles são. A sua desintegração rápida e completa forneceu dados valiosos sobre a estrutura interna dos cometas, sugerindo que alguns, talvez muitos, são agregados muito frágeis, mal unidos, em vez de rochas de gelo sólidas. São como castelos de areia cósmicos, que se podem desfazer ao mais leve toque das forças solares. Este evento também aprimorou os nossos modelos de previsão. A busca por futuros grandes cometas continua, mas agora os astrônomos estão mais cautelosos. O caso do Atlas serve como um estudo de caso crucial. Quando um novo cometa promissor é descoberto, os cientistas irão comparar o seu comportamento, o seu aumento de brilho, a sua órbita, a sua composição menos com o do Atlas. Isto ajuda a refinar as previsões e a gerir as expectativas. Talvez, no futuro, possamos identificar os sinais de alerta de uma desintegração iminente, distinguindo um verdadeiro candidato a grande cometa de um fogo fato como o Atlas. E claro,
fica o mistério persistente. Será que algum dia saberemos o destino final de cada partícula do 3 em Atlas? É pouco provável. A maioria dos seus restos está provavelmente dispersa de forma irrevogável pelo sistema solar, como cinzas levadas pelo vento. No entanto, há uma pequena e poética possibilidade. A órbita do Atlas cruza a ponta da Terra. Isto significa que no futuro, talvez daqui a décadas ou séculos, o nosso planeta possa passar através da nuvem de poeira deixada para trás pelo cometa. Se isso acontecer, essas partículas microscópicas entrarão na nossa atmosfera e queimar-se-ão como minúsculas estrelas cadentes. Imaginem só, numa noite clara, daqui a muitos anos, olharmos para o céu e vermos uma chuva de meteoros inesperada. Cada um desses traços de luz seria o adeus final de um pequeno pedaço do cometa que prometeu um espetáculo e nos deu um mistério. Seria o fantasma do Atlas a materializar-se no nosso céu. Um legado silencioso e cintilante da sua jornada invisível. O universo pode ter-nos negado o grande cometa de 2020, mas deixou-nos com uma história fascinante sobre a beleza frágil e a natureza imprevisível do cosmos. Obrigado por assistirem a esta viagem cósmica. Se gostam de desvendar os mistérios do universo tanto quanto eu, não se esqueçam de deixar um like, subscrever o canal e ativar as notificações para não perderem o próximo vídeo. Até a próxima!